Irmãos, já estamos no ar para poder compartilhar o link, tá bom? Eu vou só dar alguns minutos que a gente possa fazer o compartilhamento dos links. Boa noite aos irmãos que estão aqui presentes, irmãos que chegaram para adorar a Deus aqui presencialmente. Nós queremos dar boa noite aos irmãos que estão entrando pelas redes sociais, o irmão Tião Pinheiro, a irmã Raimunda Costa e outros que estão nos acompanhando. A paz de Cristo para todos vocês. E eu peço que você compartilhe também a programação, seja um compartilhador, compartilhe na sua página, no Facebook ou no seu status do WhatsApp, todo o meio que você puder usar para divulgar o trabalho da pregação da Palavra de Deus é útil para que todos possam ouvir do Evangelho. Boa noite ao irmão Edson também, que está chegando aqui conosco. E lembrando aos irmãos
que é muito bom estar aqui. Deus tem sido misericordioso, tem nos dado a saúde, voltamos aos poucos. Agradecemos a Deus que temos também um co-pastor, o pastor Neto, que nos socorreu a esse tempo que estávamos doentes e não podíamos servir a igreja. Meus queridos irmãos, nós queremos hoje já começar a pensar nessa temática que nós vamos trabalhar a partir dessas quintas-feiras quando eu estiver pregando. E eu convido os irmãos que nós estejamos orando agora, pedindo a bênção de Deus para essa programação que Ele está nos proporcionando fazer em louvor a Ele e proclamação do Evangelho. Oremos. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela oportunidade que temos de servir ao Senhor, de estarmos juntos em comunhão. Obrigado pela saúde de todos que estão aqui, mesmo que alguns estejam sentindo alguma coisa, mas graças a Deus ninguém aqui tem passado ou está internado. Como grande servo do Senhor, o Senhor tem permitido passar por essa tribulação. Pedimos que o Senhor nos proteja de todo mal e nos dê um bom culto, e que o Senhor aceite esse culto que é dado a Ti, e que saiamos daqui e os que estão assistindo possam também sair regozijados pela Tua palavra, pelo compartilhar das suas necessidades. E assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu convido vocês a cantarem juntos o hino 304. Nós estamos desenvolvendo a partir de hoje o tema Senhor transforma-me. Hino 304, 304 do cantor cristão. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos o céu vão te entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço,
todos que estão aqui. Nós também queremos dar uma boa noite para a família Modesto que está assistindo também a programação. E eu gostaria de convidar vocês, irmãos que estão aqui, os que estão aí, a abrirem seus cantores, cantor cristão. Aqui está indo 304, mas na verdade é o hino 303, tá bom? Na lista da programação você vai encontrar 304, mas é o 303. Esse é um hino que eu creio que faz um tempo que a igreja não canta. Então eu vou cantar a primeira estrofe para você lembrar, e aí vocês podem cantar o outro, repetir todo o hino comigo, tá bom? Uma vez que ele não tem refrão, ele cada estrofe é individual e completa sem refrão. Vamos lá, eu vou cantar a primeira vez. Quem sabe me acompanha, quem não sabe escuta para aprender. Depois nós vamos cantar todo o hino. Vamos lá? Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. A ti toda honra e louvores dou eu, meu mestre divino, meu amo, meu rei. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. Aos irmãos que estão online, o irmão Edson acabou de postar a letra aí do cantor cristão, então ele está compartilhando para que você possa também cantar esse hino conosco. Agora vamos cantar juntos todas as 3 estrofes, né? Louvando ao Senhor e declarando o nosso amor por Ele e a nossa obediência. Cantemos. Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. A ti toda honra, louvores dou eu, meu mestre divino, meu amo, meu rei. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. Eu te amo porque tu morreste por mim. Eu te amo porque teu amor não tem fim. Em ti confiança pra sempre terei. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. Eu te amo na vida, na morte também. Sempre hei de louvar-te, na glória te além. Agora e pra sempre por ti viverei. A ti, ó meu Cristo, me submeterei. Que bênção! A ti, ó meu Cristo, eu me submeterei. Meus queridos, eu gostaria de convidar vocês hoje à noite a abrirem suas Bíblias para Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Esse é o início dessa visão que é dada e da palavra de Deus a Jeremias, mas eu gostaria de usar esse texto para introduzir essa série de mensagens que vem, que eu espero que continue edificando. Eu vou ler o texto, Jeremias capítulo 18, do verso 1 até ao verso 6. Nós queremos agradecer aos irmãos do Pará que estão assistindo também conosco essa programação. Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao verso 6. Todos encontraram? Amém? Jeremias capítulo 18,
do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra de Deus: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar? Senhor Deus, na tua presença nós louvamos o teu nome por tudo que o Senhor é, porque o Senhor é soberano em todas as suas decisões, em todas as suas formas, em todos os seus planos, e nós agradecemos por isso. Nós agradecemos porque nós estamos nas melhores mãos, porque a tua sabedoria, a tua santidade, o teu bom grado para com a humanidade tem sido provado ao longo dos anos. Mas nós tememos ao Senhor, porque a tua justiça também tem sido vista para com aqueles que não temem o teu nome. E é por isso que nós queremos hoje à noite pedir do Senhor a bênção de entendermos a palavra e estremecermos diante dela. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, esse texto foi um dos textos que me trouxe desafio quando eu estava no meu primeiro ministério pastoral na Igreja Batista Regular Bíblia Aberta no Pará. Na realidade, eu fui para o pastorado meio que empurrado, como sempre Deus faz com muitos dos seus servos. Eu recebi meu chamado com 11 anos de idade. Depois de um tempo a gente vai vislumbrando outras coisas e não deixando de servir a Deus, mas às vezes essas coisas vão passando. E durante o ano de 92, eu não estou enganado sobre as datas, a minha igreja entrou num problema doutrinário. Meu pastor aderiu a uma outra doutrina que era diferente daquela que nós, como batistas regulares, temos e cremos. E isso me colocou numa situação que eu não desejo para ninguém, mas uma situação necessária, que era o embate teológico e o embate bíblico com o meu próprio pastor, uma pessoa que eu considero muito, devo muito a ele, até mesmo pela questão das mensagens, do preparo homilético, mas como a questão era o que eu cria, o que nós criamos sobre a palavra de Deus, eu não pude ficar ao lado dele. Por isso que eu não desejo isso para ninguém. É uma situação extremamente desconfortável, uma situação que era necessária, mas extremamente desconfortável. Mas eles tinham... isso acabou criando um cisma na igreja, um racha. E saiu o grande grupo da igreja e ficou um grupo bem pequenininho na igreja que eu participava. Eu me lembro que a primeira noite, que depois desse problema, depois dessa sessão, que foi uma sessão muito conturbada, uma sessão que durou dois domingos, eles saíram da igreja, porque eles entenderam o que era o que eles deveriam fazer, já que eles não criam mais na doutrina batista regular, e ficamos só 12 pessoas. O primeiro culto tinha 12 pessoas, e a igreja tinha uma frequência na época de 65 a 70 pessoas naqueles dias. Aí ficaram só 12 pessoas. Isso foi algo extremamente desafiador. Na realidade, 15, 22 dias depois, já tínhamos 55 pessoas assistindo à programação da igreja. Alguns voltaram, outros novos chegaram, e Deus foi trabalhando. E a igreja então pediu que eu assumisse o ministério pastoral interinamente, enquanto não havia pastor. E esse era um tema que já estava, não foi eu que estabeleci, ele já tinha sido deixado pelo antigo pastor, mas não tinha começado a ser desenvolvido esse tema de uma forma mais extensa. E esse era o tema: Senhor, transforma. E a partir daí, Deus foi iluminando a minha mente, de forma que eu fui buscando textos e personagens, e preguei esse ano todo na Igreja Batista Bíblia Aberta. Quando eu cheguei aqui na Ebenezer, em 2004, não demorou muito tempo, eu desenvolvi também esse tema em algumas mensagens. E como já faz bastante tempo, eu gostaria de trazer de volta esse tema para os irmãos, e aproveitando, de certa maneira vai ser um pouco mais resumido, até por questão do tempo,
Mas eu gostaria que você olhasse, porque aqui é a base de onde nós tiramos as ideias. As ideias sempre é que há um momento, às vezes, na nossa vida que nós precisamos parar e fazer uma mudança real na vida. Há uma mudança drástica. Eu não digo que o crente não vai passar tempo por tempo tendo momentos com Deus, momentos de crescimento. Isso acontece na minha vida várias vezes. Mesmo no ministério pastoral já aconteceu momentos de eu entender que precisava de uma mudança mais radical na minha vida, no meu compromisso com Deus. E talvez isso já aconteceu com você que está assistindo aqui, com você que está assistindo aí na transmissão. Um momento em que Deus toca na sua vida, e aquele é um momento de uma transformação. Talvez para alguns, e eu não posso aqui deixar isso, eu deixo isso entre você e Deus, talvez é um momento de conversão para alguns, talvez alguns até aquele momento não haviam aceito Cristo, mas existe também um momento para o próprio crente, onde há uma guinada na vida dele, mesmo como crente, ele entende que a vida dele precisa de algo a mais, e daquele momento Deus vai trabalhando a sua vida. Eu já vi acontecer isso com muitos crentes que de fato eram fiéis, mas com o passar do tempo, a sua vida vou usar uma expressão aqui popular, vai esfriando, sua vida vai ficando meio que monótona como crente, vai ficando meio comum e vai ficando meio que inerte, e ele sente essa necessidade, ele sente que sua vida precisa mudar. Mas essa mudança, ela não é simplesmente um trabalho ético, dizer eu vou mudar e acabou-se. É uma questão do trabalho, da ação do Espírito Santo na vida de cada pessoa. Às vezes isso pode acontecer numa virada de ano, numa mensagem que você escuta, num congresso, numa conferência. Deus usa os vários meios, às vezes uma situação na família, às vezes um problema na sua própria saúde, um problema drástico que parece que dá aquele estalo e você diz, espera aí, eu preciso de uma mudança, eu vou mudar. E o Espírito Santo começa a usar essas situações para que haja uma diferença na sua vida, para que haja uma mudança no seu ser. E você pode dizer isso, olha, a partir daqui minha vida foi outra, a partir daqui minha vida teve um salto espiritual de crescimento notório. Por isso que eu digo, na minha vida teve várias fases. Deus foi trabalhando e tem trabalhado o meu caráter, a imagem de Cristo Jesus em várias fases da minha vida, em vários momentos e em várias situações. E como eu disse, até mesmo dentro do ministério, muitas vezes Deus tem trabalhado para que eu possa desenvolver ainda mais a minha fé, a minha confiança. Eu creio que essa pandemia foi uma fase dessas, porque Deus tem nos colocado à prova, e Deus tem nos provado que a obra é dele, não é nossa. O que ele espera de nós é fidelidade. O que ele espera de mim, o que ele espera de você é fidelidade, mas a obra é dele, é ele quem faz. Por isso que Paulo diz, não é quem planta, não é quem rega, e nem tampouco que colhe, mas Deus que dá o crescimento. Não há mérito nenhum. Mas voltando, é uma questão de Deus trabalhar na nossa vida. E essa série de mensagens eu gostaria de pegar vários personagens, como Pedro, como Jó, como Ana, como o próprio rei. Temos o próprio rei Ezequias, mas principalmente o rei Josias. Nós temos o próprio apóstolo Paulo, e nós vamos ver que algumas situações são de conversão e outras situações são situações da própria vida, o próprio profeta Elias. Há sempre na vida dessas pessoas um ponto marcante para dizer daqui para lá houve uma mudança. Há um momento na vida deles que eles precisaram do toque especial de Deus para que a vida deles desse uma guinada para um desenvolvimento, para um crescimento maior. O meu desejo é que você pense que Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Esse capítulo 18 aqui, que eu usei para introduzir esse assunto, é muito interessante, porque Deus usa muitas ilustrações para que o seu povo, para que o profeta entenda a mensagem, e ele ensina de maneira ilustrativa o seu próprio servo. Se você não está lembrado, eu quero refrescar sua memória da seguinte maneira: você está num período aqui na leitura
em que a nação de Israel está totalmente entregue à idolatria, à corrupção, sob o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, e é alguém que simplesmente a Bíblia diz que era mau perante o Senhor. Deus já prometeu e vai cumprir, e está repetindo essa mensagem pelo profeta Jeremias, de que ele vai entregar o seu povo à mão dos seus inimigos, à mão dos oponentes, e esses oponentes são a Babilônia, os caldeus. Isso já foi profetizado inclusive pelo próprio profeta Abacuque, nós estudamos isso no ano passado. Jeremias tem essa dura mensagem para o povo de Deus, e ele está apelando, e ao invés de o povo se arrepender, o povo se endurece mais. E aqui Deus está dizendo, e geralmente a gente pega esse capítulo e só olha para um lado dele, quando diz, olha, ele leva ele para casa do oleiro, o oleiro está ali, geralmente o trabalho artesanal, o oleiro tem tipo uma mesa, que com o pé ele vai fazendo, que aquela engrenagem vai rodando, e enquanto vai rodando ele vai moldando o vaso. O que acontece é que esse vaso se quebra enquanto ele está moldando, não é o oleiro que quebra, ele se quebra, e então o oleiro junta de novo, faz uma nova massa e consegue fazer um novo vaso. Então Deus está dizendo aqui para ele, olha, como oleiro sou eu, e vocês como barro na mão do oleiro, eu não posso fazer a mesma coisa. E ele vai falando, e ele vai dizendo as duas coisas. Ele vai dizendo que ele pode transformar a vida do seu povo e fazer um novo vaso. Mas quando nós olhamos para toda a Bíblia, Paulo vai dizer para nós que Deus tanto pode fazer vasos para honra, como Deus pode fazer vasos para desonra. Você pode ser um vaso nas mãos de Deus, um vaso de honra, ou sua rebeldia pode ser justamente a evidência e o trabalho que Deus vai deixar para que você seja um vaso de desonra. O vaso na mão do oleiro é algo simplesmente maravilhoso, mas se eu não me deixo moldar a essa vontade do oleiro, o oleiro tem a soberania de criar o vaso que ele bem entender. E quando você olha esse capítulo aqui, você vai ver que ele vai dizer, olha, eu vou trazer o mal sobre o meu povo. O que eu espero e o que eu desejo, que eu tenho orado com as mensagens dos personagens que nós vamos ver a partir da próxima oportunidade, é que você pense que tipo de vaso você quer ser. Deus pode transformar a tua vida e fazer de você a ser um vaso muito melhor, ou mudar a tua vida para um vaso que seja um vaso de honra. O vaso está na mão do oleiro e ele se quebra. É interessante que às vezes a gente canta, e é por isso que nós mudamos a letra, mas para dar uma ideia mais coerente, que quando você olhar no seu material, você tem aqui o vaso novo, ele não está mais igual ao original. Quando diz molda-me a vida, o original diz quebra a minha vida. Na realidade, na parábola aqui, no exemplo, não é o oleiro que quebra o vaso, é o vaso que se quebra enquanto o oleiro está fazendo o vaso, e ele então junta os cacos e faz um novo vaso. E a ideia é muito clássica aqui: Deus pode fazer de qualquer vida um vaso novo. Deus pode fazer de qualquer vida um vaso segundo a sua vontade, um vaso para a sua glória. E nós devemos ser bem conscientes, irmãos, que muitas vezes nós olhamos e às vezes percebemos homens de Deus que estão indo bem, mulheres de Deus que estão indo bem, e por um motivo que às vezes a gente nem conhece, e é bom às vezes nem conhecer, desviam-se do caminho ou caem no caminho, tropeçam no caminho, e é como se o vaso se quebrasse enquanto o oleiro está trabalhando.
A grande maravilha do oleiro é que aquele que se arrepende, se coloca na mão de Deus, Deus pode transformar esse vaso num vaso muito melhor do que o primeiro que ele estava fazendo. É assim que funciona a vida do crente na mão do oleiro. Não são poucas pessoas que eu tenho conhecido que infelizmente na sua vida tiveram quedas, sejam morais, sejam de outro tipo, e hoje, uma vez que quando caíram, e aí eu repito aqui as palavras que eu ouvi primeiramente do pastor Emídio: se você cair, meu irmão, já caia de joelhos, pedindo perdão e misericórdia de Deus. E essas pessoas se recorreram à graça e à misericórdia do Senhor. O resultado disso é que hoje Deus tem feito delas uma bênção muito mais do que elas eram antes da queda. Isso não é um incentivo aos irmãos levarem uma vida leviana, mas é um incentivo para que, independente como esteja a sua vida, você reflita sobre ela. E se você que está me ouvindo, você tem pensado: minha vida não tem andado muito bem com Deus, ou já faz tempo que a minha vida não desenvolve, ou faz tempo que eu sinto que eu preciso mais, e eu posso lhe dizer pela palavra de Deus e pelos exemplos que eu já vi, que o oleiro pode fazer de você um vaso muito melhor do que mesmo que você pode esperar, porque a própria palavra diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então é o poder de Deus que vai operando na minha e na sua vida. É o poder de Deus que vai trabalhando o nosso ser. E quanto mais nós nos colocamos na mão desse oleiro maravilhoso, misericordioso, santo, benigno, mais ele pode transformar a nossa vida e fazer um vaso que honre o seu nome e honre o seu evangelho. Às vezes, para termos uma vida melhor, talvez é preciso a gente ter uma queda. Sabe por quê? Porque um dos grandes problemas na vida do crente muitas vezes é o orgulho espiritual. E aqui está falando um homem que é um exemplo próprio dessa batalha diária do orgulho espiritual. Aqueles que me conhecem, aqueles que convivem comigo, aqueles que conviveram na minha juventude, adolescência, sabem que isso é verdade. O orgulho espiritual, ele é um grande problema na vida do servo de Deus, porque nos faz pensar que nós estamos no nível muito além daquele que realmente estamos. Nos faz pensar muitas vezes que nós estamos num ponto que agora nada me derruba. A gente não diz isso, mas nós agimos dessa forma. Às vezes nos expomos ao que não devemos, às vezes andamos onde não devemos, porque achamos que a nossa força já é suficiente. Estamos andando pela nossa própria conta. Às vezes o vaso precisa quebrar para nós entendermos que nós dependemos da ação do oleiro na nossa vida, que nós dependemos que esse oleiro esteja trabalhando, e nós precisamos ficar sempre à dependência dele para que esse vaso seja moldado da forma correta. Deus pode modificar a vida de qualquer pessoa. Deus pode trabalhar, mesmo aquilo que nós achamos que está bom, pode trabalhar melhor. E eu quero usar alguns personagens para fechar esses meus últimos minutos que eu tenho aqui, para você pensar sobre isso. Nós podemos pensar numa pessoa que está extremamente no zero. Pense, por exemplo, sobre a mulher samaritana. Ela tinha inclusive um conceito complicado sobre ela mesma, porque quando Jesus Cristo pergunta para ela: ô mulher, vai, chama o teu marido e vem cá. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus disse: bem certo, porque já tiveste 5 maridos, que agora tens não é teu marido. Você pode ter alguém, por exemplo, que é
alguém que está numa situação de desânimo espiritual, desânimo consigo mesmo, por conta até mesmo das suas próprias falhas pessoais. Você encontra Pedro, um homem chamado, um homem afoito, mas que caiu, quebrou-se ao longo do caminho, e Deus vai trabalhar na transformação da vida deste homem. Você tem alguém que é uma pessoa espetacular, é uma pessoa de fé, de oração, mas que diante de duras provações e de exaustão física, o vaso quebrou, o profeta Elias, e chega ao ponto de um homem de fé como ele dizer: eu não aguento mais, eu prefiro a morte. Você pode ter alguém que está buscando Deus, está crescendo, que está interessado nas coisas de Deus, mas ainda não chegou naquele ponto onde Deus quer uma transformação, onde Deus quer trabalhar na sua vida, como por exemplo o rei Josias, que foi através da obra, da palavra de Deus na vida de Josias, que faz essa transformação e faz o outro Josias. O Josias inicial já estava sendo moldado, mas agora através da palavra, Deus molda um novo Josias. Nós podemos encontrar alguém que simplesmente poderíamos dizer é uma pessoa perfeita, porque quem dá esse testemunho não somos nós, quem dá esse testemunho é o próprio Deus, quando ele diz: observaste meu servo Jó, homem temente a Deus e que se desvia do mal, mas no final do trabalho de Deus na sua vida, no final do trabalho de Deus no coração de Jó, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Não há nenhum momento na vida do servo de Deus, e eu estou falando com vocês que estão aqui, que eu possa dizer: o Senhor já fez o que tinha que fazer. Os vários personagens na Bíblia nos mostram que há sempre um momento que Deus pode usar para quebrar essa monotonia, para nos fazer desenvolver, para nos fazer crescer, para nos fazer um vaso melhor daquilo que nós achamos que somos. E Deus quer fazer isso. E Deus quer transformar a tua vida, e Deus quer aperfeiçoar a tua vida, e Deus quer fazer com que você seja um vaso melhor para a honra e a glória dele e para o crescimento do seu reino. Hoje à noite, volte e leia todo o capítulo 18 de Jeremias. Eu desafio você, olhe, veja como Deus está trabalhando o seu povo, e no final diga: Senhor, o Senhor pode trabalhar na minha vida, o Senhor pode me moldar à tua vontade, mas eu quero que o Senhor me molde para honrar o teu nome, para ser um vaso de honra, um vaso que seja uma bênção no meio do teu povo e para aqueles que não te conhecem. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós agradecemos por essa introdução do estudo que queremos trazer. Pedimos que os vários personagens da palavra de Deus nos desafiem, nos dê alegria, nos dê esperança, nos dê motivação para buscarmos ainda mais uma vida mais transformada na tua presença, na tua vontade, naquilo que é o teu querer. Pedimos por cada um que está aqui presente, ouvindo essa mensagem, ou que está através das redes sociais, ouvindo essa pregação. Cada um de nós temos nossas necessidades, cada um de nós temos os nossos problemas, cada um de nós temos aquelas coisas que precisam ser tiradas e outras que precisam ser colocadas para sermos cada dia a imagem do teu Filho Jesus Cristo. E como oleiro que o Senhor quer, nós queremos nos colocar à disposição do Senhor, para que o Senhor transforme cada dia mais o nosso ser naquele molde perfeito
perfeito que é Jesus Cristo. Faz-nos um vaso de honra para glorificar o Teu nome. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de passar para o nosso tempo de pedidos de oração. Eu não sei, tem alguns irmãos aqui fazendo seu pedido, tá certo? A irmã Melanie está anotando aí os pedidos que estão chegando. Eu vou falar os que já estão aqui dentro da lista, tá certo? Meus queridos irmãos, eu gostaria de pedir oração pela família da irmã Dora, as suas filhas, sobrinhos, netos, porque para aqueles que por acaso ainda não sabem, na terça-feira, foi terça-feira ou foi segunda? Terça, né? Ou foi ontem, quarta? Já estou perdido. Foi ontem, né? Desculpa. Quarta-feira de madrugada, o Senhor chamou a sua serva. Aí por às 3 horas da madrugada, ela faleceu, e ontem nós fizemos o ato fúnebre, uma vez que agora, quando acontece isso, pouco tempo há para a gente ter esse momento. Mas eu estive lá, inclusive eu peço a oração de vocês para Deus continuar protegendo a nossa saúde, inclusive protegendo a saúde da família também. E aqui eu quero aproveitar e fazer um pedido e um apelo para os que estão aqui, que já fizeram domingo também, mas continuar apelando, e para os irmãos que estão nos assistindo. A família contraiu uma dívida astronômica. Como eu não tenho permissão, eu não pedi permissão para falar os valores, eu sei os valores, tá certo? Mas é uma dívida muito alta. Então eu pediria aos que estão me assistindo, se você puder repassar, se você conhecer, se você pode, contribua. Se você quiser saber como, há um link, eles abriram um link na internet para cota também, mas é um valor alto, muito alto, e nós vamos orar, mas também a igreja já mandou a sua primeira oferta, e eu espero que nós tenhamos condições também de mandar outras ofertas, porque eles vão ficar com um bom tempo tendo que pagar essa dívida, tá bom? Meus queridos irmãos, eu gostaria de pedir oração pela irmã Isaura, esposa do pastor Carioca. Ela está fazendo um tratamento de Covid. Você sabe que a irmã Isaura, ela tem uma saúde debilitada, mas graças a Deus, a última notícia nós temos que os pulmões dela estavam limpos. Orem pelo pastor Carioca e pela filha, porque eles tiveram vão fazer um outro exame, porque já fizeram o primeiro, deu negativo, mas foi pedido que eles fizessem um outro exame na segunda repetição para poder verificar se não deu falso negativo na primeira vez. Eu gostaria de pedir oração pela nossa saúde. A minha saúde é da Melanie, nós continuamos nos recuperando ainda, e eu da dengue, a Melanie do seu tratamento. Então pedir que os irmãos orassem por nós, por nossa família de maneira geral. Eu gostaria de continuar pedindo oração pela família do irmão Ebervito, que Deus console o coração da família. Para aqueles que não sabem, o irmão Ebervito perdeu o irmão e depois, logo em seguida, o pai, por conta de Covid. Então orem. Eu gostaria de continuar pedindo oração pelos nossos tios Davi e Gracinha, principalmente tio Davi, que ainda está internado em recuperação também por questão de saúde de Covid. Peço oração pela família Miranda, pelo consolo da perda que tiveram do seu tio. Também eu gostaria que os irmãos continuassem orando pelas irmãs missionárias Jael e Câmara, e pelas irmãs Suzana, Erlânia e Evelyn, que estão grávidas, essas irmãs que eu citei. Para aqueles que não sabem, nasceu o bebê da Karen, nasceu o bebê da irmã Romênia, são os últimos bebês que eu sei que nasceram, graças a Deus nasceram bem. Eu gostaria de pedir oração pelo pastor Zé Duarte. Ele não está bem de saúde, ele continua internado no PS, e possivelmente é outro que vai precisar da nossa ajuda, porque, por incrível que pareça, a cirurgia que ele tem que fazer, o SUS não faz. E essa cirurgia tem uma certa urgência, e para que não tenha risco de vida dentro do parâmetro normal, a não ser que o nosso Deus queira curá-lo extraordinariamente, é preciso fazer essa cirurgia com uma certa urgência. Eles vão ter que apelar para a linha particular. Então eu peço oração e peço também contribuição. Você pode olhar no meu status, está lá
a mensagem, mas eu posso te mandar também a mensagem do irmão Lucas, onde tem os números das contas e tudo mais. Eu gostaria de pedir oração, quando estou pedindo oração, pelo pastor Genuano, pela sua saúde. Também orem pelos idosos da nossa igreja, pela saúde e proteção dele. Vamos aqui citar alguns nomes que me vêm à memória. No caso, a irmã Iraci, a irmã Marilu, que inclusive está aqui hoje à noite conosco, a irmã Maria Chaim, o irmão Amauri, o irmão Francisco Barros, obrigado, Eliseu, o irmão Francisco Barros, a irmã Nancy, a irmã Inês, o irmão Mateus, a irmã Maria, a mãe do irmão Edclei, a irmã Luzia. Esses são os nomes que estão me vindo à memória agora. Irmã Sebastiana, com certeza a irmã Sebastiana. Então esses são os pedidos de oração pelos irmãos idosos da igreja. Eu gostaria, irmãos, que os irmãos não esquecessem da nossa nação, da saúde pública, e orassem pelo Amazonas. O Amazonas tem passado, os irmãos têm passado uma tribulação ali. Aqueles que ouviram sabem que criou-se um colapso, houve um problema na rede de assistência que tem criado um problema sério no Amazonas. Então orem pelo Amazonas, orem pelo Brasil, orem por nossas autoridades, para que o interesse deles seja o bem do país. E orem para que nós não cheguemos também nesse ponto aqui no Acre. Mas não esqueçam, os irmãos, tem uma família de amigos do Prega a Palavra que todos pegaram Covid. Graças a Deus estão podendo se tratar em casa. Mas já pensou essas pessoas que estão precisando nos hospitais de oxigênio, está esse problema? Então vamos orar. E eu quero fazer um pedido novamente. Tenha cuidado com o que você posta na internet. Poste incentivos, poste pedido de oração. Deixe essa questão de alarme para outras pessoas, porque esse não é o papel do crente. O papel do crente é encorajar e interceder. Esse é o nosso papel como crentes. Eu gostaria de também compartilhar aqui o pedido do irmão Edson. Ele reforça aqui o pedido pela saúde do pastor Zé Duarte. A irmã Inês pede pelo Gersileu. Ela fez esse pedido na outra, eu esqueci de incluir aqui nos pedidos oficiais. Pelo Gersileu de seu filho. A irmã Maria José Grangeiro, ela pede oração pelo seu filho Paulo Clay, e que ele está enfermo. Então os irmãos que estão aqui, que estão ouvindo também, incluam. A irmã Karine Rocha pede pelo seu olho esquerdo, que recentemente foi diagnosticado com trombose, né? E também pela sua tia, que está com Covid. E o Zeu agradece pela melhora da sua perna. Você lembra que o Zeu pediu oração domingo pela perna dele? Graças a Deus melhorou, e ele está aí já correndo e se divertindo e divertindo os outros também. Então esses são os nossos pedidos que nós temos aqui, que chegaram. A irmã Nancy dá boa noite aos irmãos aqui também, está nos assistindo. Então, graças a Deus por todos aqueles que estão conosco. E eu gostaria, irmãos, antes de cantar, só dizer àqueles que estão conosco e agradecer a sua participação. Rapidamente, a irmã Anne Lima e a irmã Luziete, a irmã Raimunda Costa, o irmão Tião Pinheiro e a irmã Maria José também, o irmão Edson Rodrigues e a irmã Raimundinha. Nós temos aqui do Pará a irmã Regiane Vale, para quem não sabe, a irmã da irmã Arlete Vale Moreira, a irmã Angélica Lindoso, essa irmã aqui conosco, a irmã Oliveira do Pará também, Calil Souza, a irmã Inês, aí nós temos o Bruno, temos a Jessineide, Janaína, o seu Antônio, o Gessileudo, a irmão Benedito Pontes também está aqui conosco, a irmã Maria José, Nancy Soares, irmão Railson Cruz, Vanilza Oliveira e Karine Rocha. Muito obrigado a esses irmãos que estão conosco, que Deus abençoe e que Deus possa dar a vocês a alegria por estarem participando também conosco. Vamos cantar o cântico Vaso Novo e depois vamos ter uma oração encerrando essa transmissão de hoje à noite. Cantemos. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos
vaso novo, como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso, molda minha vida, ó, faça de novo, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vou pedir ao nosso amado pastor Neto, nos eleve a Deus em oração, agradecendo o tempo, que Deus escute as nossas orações. Nós queremos agradecer por tudo que o Senhor nos fez. Queremos pedir, Senhor Deus, a tua graça nas nossas vidas, respondendo cada um dos nossos pedidos aqui feitos, aqueles que estão expostos através da transmissão. O Senhor abençoe a vida de cada irmão e responda as nossas orações dentro da tua vontade. O Senhor nos dê sabedoria e o Senhor nos transforma cada dia. E é isso, Senhor Jesus, que nós te pedimos humildemente diante de ti, em nome santo do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Amém. Só antes de fechar aqui, o irmão Pedro Silveira, que é lá de Manaus, ele pediu oração pela sua mãe, a Raimunda Souza, né, uma irmã que me conhece desde criança. Ela está internada com Covid, então é mais uma pessoa que pode estar passando aí essa tribulação. Então, Raimunda Silveira, são membros, esses são membros antigos, a irmã Raimunda é um membro antigo da Igreja da Fé de Manaus. André, a gente está orando por ela, tá bom? E a igreja aqui, Ebenezer, vai orar por ela, e eu espero que logo em breve ela esteja fora da internação e bem de saúde. Bem, irmãos, vamos dar acenar boa noite para os irmãos, né? E assim nós estamos concluindo essa transmissão. Que Deus abençoe todos vocês.